Então, galera, o próximo passo aqui é a gente criar o formulário de criar conta e login, né? Eu já organizei, reestruturei e agora eu vou explicar rapidamente o método de como a gente chama cada função. Então, aqui do lado eu já deixei pronto, tem o arquivo service, tem o auth service, no qual a gente vai fazer a validação de login e senha. No arquivo auth service, a gente tem aqui a importação. Criei uma variável aqui para exibir uma mensagem, né, de tempo, uma mensagem de erro e um sload aqui para a gente fazer o login de carregando, né. Isso aqui é do próprio Firebase que ele está importando. Ele vai jogar essa configuração de autenticação do Firebase para essa variável. Ele vai jogar esse message service que eu criei manualmente para cá e vai jogar a rota do Angular para cá para eu poder redirecionar as páginas, né? Então ele joga essa configuração dentro dessa variável router. Essa primeira função aqui, ela se chama register, ela precisa de parâmetro de e-mail, senha, e ela é uma promise, né? Então ela vai retornar uma promessa de uma resposta. Então ela vai dar uma resposta verdadeira ou falsa de qualquer forma, né? Então o sload aqui vira true, porque está carregando, aí ele vai chamar essa função aqui é do próprio Firebase, que ele está importando, passando a autenticação, que foi criado aqui em cima, né? Passando o e-mail, passando a senha, e aí ele vai se reencarregar de criar essa conta pra gente. Então, se der tudo certo, ele cai dentro do DEM. Se der algum erro de rede, de conexão, alguma coisa, ele cai no CAT. E depois que passou pelo DEM ou pelo CAT, ele cai no Final. E ele para o load pra gente. E aí ele dá um return, que é um return true, que é o retorno de uma promessa boolean, que foi prometida aqui em cima. Então, entendendo essa estrutura, todos os outros códigos vão funcionar da mesma forma. Sempre vai ter uma ação que vai ser executada no Firebase, se der certo ele cai no DEM, CAT ou Finder, né? E aí dentro do DEM a gente faz a operação que tem que ser feita ali de acordo com a necessidade. A partir do login aqui é a mesma coisa, só que ele se chama login, né? Então ele vai fazer uma ação, vai ter o DEM, vai ter o CAT ou vai ter o Finder. Se der tudo certo o login, eu vou redirecionar o usuário para a página home. Então eu criei uma função chamada redirect, né? Que ele vai redirecionar, que é isso daqui, ó. Então ele está chamando aqui a variável route, que foi criada aqui em cima. Então ela foi importada aqui dentro do método construtor, foi importada a variável route, né? E aí aqui embaixo eu estou só redirecionando. Lógico que eu poderia, se eu quisesse também jogar diretamente aqui em cima no login, ao invés de fazer um redirect, eu poderia também fazer dessa forma aqui. Adicionar a página do home e ele vai redirecionar diretamente, ou você pode fazer a função para reaproveitar o código aqui e não ter que ficar fazendo muita coisa também, né? A mensagem de erro aqui, ó, eu vou passar qual é a mensagem de erro, qual é o erro que vai ser executado, né? Então isso aqui a gente poderia até chamar aqui de erro, se você achar que fica mais fácil de entender. E aí eu passo o e-mail, passo a senha, né? E depois que eu passei essas informações, ele vai chamar o método showError. E aí no showError aqui, ele vai retornar aqui a mensagem de erro, né? Como eu deixei com underline, ele vai verificar se o código de erro que foi retornado for igual a isso daqui. Então ele vai dentro do message vai ficar escrito: você realizou muitas tentativas de login. Isso daqui vai ser o código de erro que vai ser retornado automaticamente pelo Firebase. Se o código de erro for user not found, então ele vai dar a mensagem que o usuário não foi encontrado. Se o código de erro for wrong password, então a senha está incorreta. Então ele vai ter essas mensagens de erro que vão ser retornadas automaticamente do Firebase. Com isso, depois que eu escolhi qual é o erro que foi retornado, eu pego e chamo a mensagem aqui, thisMessage.show, para exibir a mensagem. Esse thisMessage é um método personalizado que eu mesmo criei, né? Então aqui em cima a gente vê que a gente está chamando aqui do arquivo mensagem que está junto, foi adicionado aqui, ó, message service, que vai criar dentro dessa variável para poder ser executada, beleza? Então esse é o processo para realizar o login. Então na nossa tela do formulário eu já criei o formulário do jeito que foi visto anteriormente no vídeo anterior. Ele vai chamar o criar conta. Então aqui dentro do criar conta eu vou importar, vou fazer o dependency injection, né, que a gente chama dependency
injection, que é a injeção de dependência. Eu vou injetar esse cara aqui, que ele se chama Authenticate Service. Então eu vou injetar esse código aqui dentro dessa página. Então aqui eu vou colocar que ele é privado, que ele tem acesso somente a essa página. Ele se chama Authenticate, é o nome que eu vou dar para ele. E aí eu vou chamar aqui Authentication Service. Authentication Service. Ele já reconhece, quando eu clico aqui, ele importou para mim aqui em cima. Então se você olhar aqui, ó, eu estou no home page, né? Então ele importou Authenticate Service, que é o mesmo nome que está aqui, ó. Que é esse mesmo nome aqui, ó. Export Class Authenticate Service. Então, se eu olhar, ele já importou esse nome para mim, e aí ele importou de dentro da pasta aqui, que é de onde eu estou aqui do lado, ó. Então, aí ele pegou aqui, ó, Authenticate Service, e importou para mim o arquivo aqui em cima, né? Então, a partir desse momento, eu consigo já acessar essa variável e acessar as coisas que estão lá dentro, né? Então, quando eu clico aqui em realizar login, eu vou fazer this.authenticate, que é o nome da variável que eu coloquei aqui, né? Como ela é privada, se eu quiser deixar esse contexto falando que ela é privada, eu posso simplesmente fazer isso aqui. Isso aqui é só contextual, né? Ponto, e aí eu consigo acessar as informações lá de dentro, ó. Show erro, register, redirect to, né? Então eu vou chamar aqui register, abre parênteses, ele mostra para mim, ó, eu preciso do e-mail e um password que vai ser uma promessa. Então é exatamente o que a gente viu aqui anterior. Então ele precisa do e-mail, da senha, e a resposta disso aqui vai ser uma promessa que vai ser um verdadeiro ou falso. Então eu vou fazer a chamada, vou passar aqui o e-mail do usuário, que está dados.email, que é assim que eu acesso os dados. Vou passar a senha, dados.password, que é a senha. Então, só para relembrar, esses dados aqui eles estão vindo através do formulário. Então aqui no formulário ele está passando os dados aqui dentro de criar login do nosso formulário. Então aqui, ó, ngModule, né, ngModule e-mail e ngModule password. Então ele vai jogar esses dados aqui dentro do nosso formulário quando a gente clicar no botão submit. Então aqui embaixo eu tenho o botão cadastrar, que é o submit. Então olhando aqui dentro do nosso homepage.ts, o nosso TypeScript, né, fazendo esse processo aqui, simplesmente ele já tem que funcionar. Ele já vai no Firebase e vai executar essa opção. Vamos colocar aqui um npm run start host 0000. Vamos esperar o servidor subir e verificar se a execução ele vai funcionar. Dentro do nosso Firebase, enquanto ele sobe o servidor, aqui no Firebase ele vai subir as operações aqui dentro do Authentication. Então no Authentication, quando você cadastrar um novo usuário, ele tem que aparecer o usuário aqui. Posso adicionar manualmente também pelos usuários. Então, de forma bem sucinta aqui, vamos ver se ele carregará. Então essa página antiga, eu vou fechar ela. Ele vai carregar aqui a nova página, né? Tá tudo certinho. Vamos criar uma conta. Aliás, diogo@hotmail.com, a senha 123. Cadastrar. E aí vamos verificar aqui no Firebase se ele vai fazer essa operação pra gente. A gente pode sempre inspecionar aqui também o login para ver se ele vai fazer esse processo pra gente. Eu vou verificar se tá os 3 arquivos salvos, porque ele não chamou a requisição. Aliás, não é realizar login, eu coloquei no local errado, é aqui. Vamos corrigir, é aqui em cima, em criar conta, né? Porque eu estou chamando o formulário criar conta. Então, recarregou, compilou novamente, vou atualizar a página. Vamos ver aqui agora se ele vai criar a conta para mim. Então, senha 1, aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque o Firebase vai pedir 6 dígitos. Cadastrar, ó, então ele deu uma mensagem aqui de 400. Por que ele executa esse erro 400? Porque eu não configurei aqui ainda, tem um vídeo anterior que está mostrando como configura aqui o environment, né? Então o meu ainda não está configurado, então por isso ele deu esse erro. Então vocês vão ter que configurar, né? Então aqui
vem aqui na configuração do projeto. E aí aqui embaixo tem a configuração, é só olhar o vídeo anterior que sobre a configuração da variável no projeto, beleza? Então após isso ele já tem que criar o usuário, e aí já vai aparecer aqui dentro do Authentication, já tem que aparecer um novo usuário para vocês.